Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso primeiro encontro do ano que se inicia. É uma alegria imensa estar junto dos irmãos do estado de Goiás e também de todos os demais estados que acompanham o trabalho da Federação Espírita de Goiás. E para esse início de ano, a reflexão que chega a todos nós é inevitável. Eu sei que chega para a gente, chega para cada um dos irmãos. Quais são os nossos projetos? Quais são as nossas metas a serem atingidas no ano que se inicia? E aí nós temos, junto conosco, várias ideias, uma lista muitas vezes extensa, de projetos, realizações, mas via de regra, não sei se os irmãos já perceberam, via de regra, as nossas expectativas, elas giram em torno de elementos, de metas, de pontos materiais a serem alcançados e realizados. E isso não é uma crítica, mas é exatamente uma oportunidade que nós temos de realizarmos uma autoanálise, buscando a maturidade espiritual exatamente nesse ponto. Início de um novo ciclo, de um novo ano, é como se nós recebêssemos 365 páginas novinhas para serem escritas dentro da nossa história evolutiva nessa encarnação. O maior tesouro que nós possuímos enquanto encarnados é exatamente o tesouro que não é representado por uma moeda física, por um sistema monetário, mas é exatamente um tesouro chamado tempo. O tempo que nós recebemos a partir da misericórdia divina, para que nós possamos processar a nossa elevação moral, o nosso processo de aprendizado, que nos levará à regeneração particular, íntima de cada um. E olhem só, o somatório desses processos individuais de transformação, de regeneração, das chamadas provações que todos nós passamos, promoverá a regeneração coletiva, resultando na regeneração do nosso planeta. Aliás, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação? Ela traz para a gente exatamente, dentro da sua resposta, a pergunta feita pelo codificador e a resposta recebida a partir da espiritualidade, traz para todos nós o norte verdadeiro da nossa jornada evolutiva nesse momento de encarnados que estamos vivendo. Então, a primeira finalidade, a nossa própria transformação. Que nós possamos olhar para dentro de nós, realizando uma viagem íntima e percebendo os pontos que precisam ser transformados, e todos nós possuímos pontos que necessitam de transformação, sempre para melhor. E em segundo momento, auxiliarmos na parte que nos compete, dentro da evolução do ambiente, do momento, do espaço onde nós estamos. Então, ao mesmo tempo em que nós promovemos a nossa própria evolução, nós auxiliamos na evolução do nosso planeta. E aí a sensação que traz para a gente, quando de um início de um novo ciclo, um novo ano que se inicia, é a sensação de uma nova jornada psicológico que nós vivemos, porque na verdade só há uma transição do dia 31 para o dia 1º, mas esse efeito psicológico tem um fundamento fortíssimo, que é exatamente trazer para todos nós a esperança em transformação, a esperança em dias melhores a partir dessa transformação. Não é a esperança baseada, a falsa esperança, como eu poderia chamar, a esperança baseada em efeitos fenomênicos ou aquelas surpresas que nós aguardamos que o universo traga para todos nós, sem que nós precisemos fazer o mínimo de esforço, baseado exatamente nessa disciplina, nessa constância, para que a gente possa promover a nossa própria transformação. Então, esse efeito psicológico, ele é interessantíssimo, porque traz para todos nós essa sensação de esperança em dias melhores, a sensação de que precisamos transformar vários pontos da nossa jornada, e aí começa materialmente falando mesmo. Então, a gente quer ter uma vida mais saudável, queremos ter um trabalho
que traga para cada um de nós aquilo que nós esperamos, então o resultado que nós esperamos. Temos as nossas metas materiais, então alguns possuem metas de viagem, outros metas de mudança de emprego, mudança de domicílio. Mas vejam só, quando nós estamos falando a nível espiritual, a nível filosófico, que é a nossa realidade principal, nós saímos do mundo da ilusão, que é o mundo das formas, que tem a sua finalidade educativa, mas muitas vezes essa finalidade educativa acaba sendo esquecida por nós, e aí nos envolvemos nesse mundo e entramos num processo de ilusão. Quando nós buscamos o pensamento religioso, a vivência religiosa, o pensamento filosófico, a vivência filosófica, aí nós entramos na nossa realidade, que é a realidade do espírito imortal que nós somos. Então, saem as listas de desejos, de metas materiais, e aí nós começamos a pensar nas nossas metas morais ou espirituais, como cada um queira chamar. Então, eu gostaria de chamá-los a uma viagem. Quais seriam, as nossas metas morais para o ano que está iniciando? Quais são os nossos desejos? E aí eu vou transformar a palavra desejo, eu vou transformá-la, eu vou elevá-la para a palavra vontade. A vontade ela é tão importante que ganhou dentro do livro Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel, um capítulo somente para ela. É um dos primeiros capítulos do livro Pensamento e Vida, se não me engano, acho que é o segundo item. Posso estar enganada, mas é um dos primeiros itens, a vontade. Qual é a nossa vontade em termos morais para o novo ciclo que se inicia? E aí eu gostaria que a gente visualizasse também que todos os dias nós temos um ciclo novo iniciando. É uma página nova dentro do tempo chamado ano, dentro do tempo do homem, que está inserido no tempo de Deus. Então, na nossa encarnação, nós estamos começando um ano. Dentro desse ano, cada dia novo é uma nova página na história da nossa existência. Bom, para que nós possamos viver essa esperança verdadeira, ela precisa estar aliada a essa vontade. Qual é a nossa vontade enquanto espíritos imortais que somos? Quais são os pontos de transformação que nós queremos trabalhar nesse novo ciclo? E aí, quais são as nossas metas? Mas vejam só, para que essas metas surjam, para que eu possa ter uma visualização de uma vida moral, em essência, para que eu possa realizar essa viagem para dentro de mim, eu preciso ter a primeira e talvez a mais importante de todas as vontades, que é a primeira bem-aventurança que nós vamos encontrar dentro do Sermão da Montanha proferida por Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou bem-aventurados os humildes. A primeira vontade que nós devemos ter é a vontade de nos tornarmos verdadeiramente humildes. E aí pode ser que os irmãos perguntem, mas Milena, como seria essa questão da humildade? Por que a humildade é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha? Porque ao contrário do que nós pensamos, humildade também foi definida por Emmanuel dentro do livro Pensamento e Vida, num capítulo intitulado Humildade. Então, dentro desse capítulo, Emmanuel parece que vai falar sobre outro assunto, mas ele está definindo humildade. Quando ele diz assim, a carência de humildade, então esse A é craseado, então diante da carência de humildade, vírgula, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E aí o Emmanuel diz para a gente o que acontece quando nós não temos humildade. Ele diz assim, surgem enquistamentos doentios, tais como orgulho, vaidade, egoísmo. Então eu estou aqui recordando e falando para vocês mais ou menos com as minhas palavras.
O benfeitor Emmanuel escreve de forma belíssima essa definição e ele traz para a gente o que acarreta a ausência de humildade. Mas a gente não vai se fixar, nós não nos fixaremos exatamente no que surge diante da ausência de humildade. Nós nos fixaremos exatamente no seguinte trecho do capítulo 24, intitulado Humildade, do livro Pensamento e Vida. Ele diz assim: a carência de humildade, esse A craseado, então eu vou transformar para o nosso entendimento. Diante da carência de humildade, vírgula, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então, o que o Emmanuel está dizendo para a gente? Humildade é reconhecermos que somos partes integrantes do universo, mas não somos o Criador. Ao contrário do que possa parecer, esse reconhecimento da nossa pequenez diante do universo não é no sentido de inferiorização de todos nós, até porque o benfeitor Emmanuel ele faz um processo exatamente o oposto. Ele não promove desmoralização de espíritos, ele promove a moralização de espíritos. O que o professor Eurípides Barçanufo chama de evangelização de espíritos. E aí muitas vezes a gente ouve a palavra evangelização e associamos logo a evangelização infanto-juvenil. Não é evangelização de corpos físicos, não é evangelização de corpos físicos em determinadas faixas etárias, mas é evangelização de espíritos que somos todos nós. O benfeitor Emmanuel, ele promove exatamente o processo de moralização. Então, quando ele diz assim, a humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, ele não está inferiorizando a cada um de nós. Muito pelo contrário. Ele está falando assim, você já observou o todo que existe ao seu redor? Eu sou uma apaixonada por visualizar a relação entre os seres da escala animal. Então, eu tenho uma adoração por onças pintadas, por onças pardas, acompanho algumas páginas na internet que são famosas, né, de institutos que cuidam, né, visualizando a preservação da espécie, algumas espécies que já estiveram em extinção e que sempre correm o risco de novamente caírem num processo de extinção. Então, eles cuidam das espécies, têm uma adoração por felinos. E eu tenho um gato. Eu sempre conto a história desse meu gato. Então, esse meu gato, que foi um bichinho que foi resgatado por mim, né, por nós aqui da família, que virou o xodó da família, eu fico às vezes olhando para o meu gato. As marcas, os desenhos que ele possui, a pelagem que ele possui, o formato do nariz que ele possui, e fico a todo instante, é muito engraçado que ele tem o nariz todo contornado, como se fosse feito a canetinha. E aí eu sempre converso aqui em casa dizendo assim, o Criador é incrível, porque não existe um gato semelhante ao outro. E olha só o gato, olha só o nosso gato. Parece que o Criador pegou a canetinha e desenhou o nariz dele. Vocês vão dizer assim, ai Milena, mas por que essa visualização? Parece meio boba, né? Parece aquela... Eu sou literalmente aquela mãe de pet, né? Eu tenho meu bichinho de estimação e cuido dele. Mas aí, olha só, vamos pegar, eu peguei o animal. Aí a mesma coisa, eu fico visualizando às vezes, querem saber o meu momento assim de relaxamento depois de um dia estressante do trabalho, é chegar em casa, eu paro na rede social e fico olhando esses vídeos. Então, vídeos das relações animais, né, o cuidado, a característica de cada espécie, gosto muito das aves, então tenho uma adoração, né, por aves também, fico ali visualizando cada tipo, cada detalhe, tenho uma paixão imensa, gosto muito da águia, então fico ali observando, né, embora ela não seja um bichinho muito simpático, mas assim, a sua força, o seu foco, né, não tem segunda tentativa para uma águia, ela já vai sabendo a presa que ela vai pegar, então dentro do reino animal. E nenhum animal é igual ao outro. Cada um possui a sua característica. E aí a gente faz aquela pergunta bem básica, porque nós às vezes procuramos definição para Deus. Então eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade,
é porque eu passei a frequentar a casa espírita aos 10 anos de idade na evangelização infantil, mas aos 9 anos de idade, meus pais se tornaram espíritas. Então, meus pais vêm da religião católica, depois estiveram um tempo na messiânica, e aí conheceram o espiritismo. E eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, quando eles então passaram a frequentar e a trabalhar em uma casa espírita. E no ano seguinte, por livre e espontânea pressão, eu fui parar na evangelização infantil. Bom, dentro do processo, aos 9 anos, quando meus pais descobriram o espiritismo, a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe foi a seguinte: mãe, dentro da obra espírita, existe a definição de Deus? E a minha mãe falou assim: minha filha, existe um livro chamado Livro dos Espíritos, que é todo feito em perguntas e respostas, e a primeira pergunta é: que é Deus? E os espíritos respondem ao professor Allan Kardec. Mas o que aconteceu? Eu fiz essa pergunta para minha mãe, como eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei com aquilo, mas eu não peguei o livro para poder saber. Só que o meu pai estava totalmente focado no estudo da obra. Então eu me lembro que ele chegava do trabalho e minha mãe dizia assim: olha, agora vocês façam silêncio. Imagine, eu, uma criança de 9 anos, meu irmão, a gente se juntava e fazia bagunça na casa. Vocês façam silêncio, porque o pai de vocês está estudando. E aí eu perguntei para ela, mas o que ele está estudando? Aquele livro que eu te falei, o Livro dos Espíritos. E aí o que me chamou a atenção, vejam como o exemplo arrasta muito mais do que a fala. Me chamou a atenção porque eu perguntei para minha mãe a minha dúvida principal na vida, que é Deus. Eu desde pequenininha, eu queria saber o que é Deus. Quem é Deus? Eu não fazia a pergunta que é, eu fazia a pergunta quem é Deus. E ela disse assim para mim: essa pergunta, ela é respondida, ela é feita e ela é respondida. É a primeira pergunta e a primeira resposta de O Livro dos Espíritos. Bom, meu pai saiu para trabalhar, o livro ficou em cima da mesa na sala, e aí eu peguei o livro e abri. Eu falei: hoje eu vou resolver essa minha dúvida. Quando eu abri, pergunta número 1, que é Deus? E aí eu me lembro que o coração até disparou. Eu nunca esqueci esse dia, especificamente. E aí eu li a resposta. Quando eu li a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu fiquei assim, eu não vou dizer decepcionada. Eu fiquei, poxa, eu achei que me mostrariam, que falariam aonde Deus está, porque a minha pergunta, quem é Deus, não era só quem é Deus, eu queria saber aonde ele estava. A minha visualização de uma criança de 9 anos era uma personificação, então me lembro que eu já tinha feito o primeiro ano de comunhão, então eu fiz a comunhão na Igreja Católica com 9 e 10 anos, então foram 2 anos, e aí tem toda a cerimônia no final, né, que é a comunhão propriamente dita. E eu já tinha concluído 1 ano, e eu pensava assim: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como é a mente humana quando ouve isso? Faz de Deus a sua imagem e semelhança. E nós, homens, somos falíveis. Somos o relativo e não somos o absoluto. Então, eu me lembro que eu fiquei assim: poxa, eu achei que eu teria a resposta. O que é Deus? E aí a vivência, e a palavra talvez de hoje, para que nós comecemos o nosso ano, além da palavra vontade, vejam que começou com um desejo de transformação, nós elevamos a condição, tirando a palavra desejo e colocando a palavra vontade, e agora nós vamos elevar ainda a condição da palavra vontade e vamos levar para relacionamento com Deus. Porque a vivência, a passagem do tempo, a vivência, que não é só o estudo das obras, mas é o que a gente sensibiliza, do que a gente lê.
E disso que a gente sensibiliza, o que a gente materializa na nossa vida? Como a gente transforma isso que a gente leu e sensibilizou em atitudes de vida? Essa é a questão. Tudo é um processo. E isso diminui a nossa ansiedade na encarnação, diminui a nossa ansiedade no conhecimento da doutrina e do Evangelho de Jesus, porque a gente sabe que não é assim, não é de uma hora para outra. São processos, é o nosso sensibilizar que vai se transformar em atitude de vida, que vai fazer essa atitude com que a gente passe por experiências e crie um acervo. Então, quando eu li a pergunta número 1 e tive a resposta, que é Deus. Aí a primeira coisa que eu vejo que a gente perde muito tempo é, olha, vocês viram como o codificador não perguntou quem é Deus, mas o que é Deus? Ou melhor, que é Deus? É importantíssimo, porque tira a personificação do Criador, mas ainda não resolve a nossa necessidade de entendimento. E vou além, não é só de entendimento, mas de sensibilizarmos de fato o que é Deus. E aí a resposta diz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a resposta fala tudo e ao mesmo tempo não diz nada. Parece que eu estou blasfemando, né? Em relação àquilo que está dentro da doutrina. Mas me acompanhem no raciocínio que vocês vão entender. A gente vai chegar ao entendimento. Eu vou parar aqui e eu vou trazer uma analogia. Se alguém perguntar para vocês, defina como é o pai da Milena, como é a mãe da Milena, e vocês conhecerem meu pai, minha mãe, mas não de convivência, mas simplesmente vocês viram os meus pais. Como vocês descreveriam os meus pais? A partir de que ótica? A partir de que perspectiva? A perspectiva de quem não convive com eles pode fazer a descrição física se em algum momento encontrou com eles, mas se sequer encontraram com os meus pais, sequer a descrição física poderá ser falada. No máximo, pela convivência comigo, por exemplo, vocês estão me vendo aqui. Pelas minhas características físicas, vocês podem talvez imaginar como são os meus pais. Pela minha forma de falar, talvez vocês possam imaginar de onde são os meus pais. Né? Que eu sou do Rio de Janeiro, tudo bem, mas eu posso largar aqui, de repente, uma barbaridade. E aí vocês vão entender assim, a Milena é de família gaúcha, o que de fato é. Então, eu sou carioca, mas assim, a minha forma de viver, a minha cultura, algumas palavras faladas, elas vêm da cultura gaúcha. Porque eu convivo minha vida inteira com os meus pais, que são gaúchos. Então, pelos frutos, vocês podem conhecer um pouquinho da obra. Né? Eu sou resultante da união dos meus pais. Então, por mim, vocês podem até imaginar e visualizar como são os meus pais. Tá lá, é a definição contida no Livro dos Espíritos. Mas se alguém perguntar para mim, Milena, defina os seus pais. Vocês acham que eu vou ter muita capacidade para descrevê-los ou pouca capacidade? Eu convivo com eles, eu moro com eles, tenho uma relação muito próxima com os meus pais, de profundidade na relação. Né? Eu costumo dizer que eu fui muito... Eu tive um presente divino, que eu tenho certeza que eu não mereço, os pais que eu tenho, e agradeço todos os dias por essa oportunidade. Então, se vocês me perguntarem, meus pais não serão uma definição apenas física, e não serão uma definição de livro. E olha que a gente não está falando de qualquer livro, a gente está falando do Livro dos Espíritos. A pergunta número 1 e a respectiva resposta, elas não estão em qualquer livro. É um livro de vida eterna. Mas olha só, é um livro de vida eterna. Eu não posso encontrar Deus apenas numa definição. É preciso que exista uma relação.
Então, a diferença entre vocês descreverem os meus pais e eu descrever é que quando eu for descrever, eu tenho elementos que só eu sei pela vivência que eu tenho com eles. Eu tenho memórias afetivas que só eu possuo pela vivência com eles. E aí eu vou substituir a palavra vivência. Lembrem que a gente começou em desejo de evolução, vontade, relacionamento. Eu tenho uma capacidade de descrevê-los de forma mais ampla pelo relacionamento que eu tenho com eles. Tá, Milena, mas onde você quer chegar com tudo isso? Qual é a relação com o ano novo? É que para nós traçarmos metas de evolução moral, eu preciso entender qual a importância da minha evolução moral. Da onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Quem me criou? Milena, eu também não entendi, porque você começou a falar do seu gato, depois você falou da onça, e aí a sua admiração pelos animais, e aí você foi na descrição sobre os seus pais. Então, olhem só. Se vocês me pedirem para descrever meus pais, eu vou descrever a partir do relacionamento que eu tenho com eles. Se vocês pedirem para uma mãe descrever o seu filho, essa mãe vai descrever o seu filho a partir da relação que ela tem com ele. Se vocês pedirem para que eu descreva Deus, embora eu saiba que Ele é a inteligência suprema, criadora de tudo, a vivência mais ampla ou menos ampla dessa definição contida no Livro dos Espíritos depende da relação que nós possuímos com o Criador. O Criador para você e para mim é uma definição contida no livro? Ou é o Pai com o qual nós nos relacionamos? É o Criador com o qual nós nos relacionamos. Por exemplo, eu sei que Deus é o Criador de tudo, mas eu admiro e louvo a sua obra. Eu vejo Deus em cada detalhe. Por exemplo, cada um de nós é de um jeito. Cada um de nós possui uma impressão digital. Cada um de nós possui o seu chamado DNA. A própria formação de proteínas dentro do nosso corpo físico, a partir de um processo de tradução, transcrição, são esses os nomes. Formação de ligações que vão dar origens a proteínas que têm um formato característico para se encaixarem em outro ponto do nosso corpo, ou de outra célula, ou de membrana, ou de alguma organela. Estou usando nomes que a biologia vai trazer para a gente. Que o próprio modelo se chama modelo chave-fechadura. Então, assim, o nosso DNA, ele é lido por estruturas específicas que vão fazer essa tradução, transcrição, formando aquela leitura que vai dar origem a uma proteína que vai ganhar o formato característico para se ligar exatamente aonde precisa se ligar, se encaixando numa outra estrutura. Olha a beleza disso. Quando a gente observa a cada um de nós, os animais que nos rodeiam, os vegetais que estão no nosso entorno, os minerais que são os reinos anteriores do nosso processo de evolução, o nosso planeta Terra, o nosso sistema, a nossa galáxia, o universo dentro daquilo que a gente consegue alcançar. Como não encontrar a origem disso tudo? E muitas vezes nós atribuímos a um acaso. Aonde nós queremos chegar com toda essa conversa, que parece inicial, mas já é uma boa parte do nosso encontro, é que se nós queremos traçar metas de transformação moral, todas as transformações morais em nós, elas têm origem no Criador. A lei divina está toda ela contida na nossa consciência. Então, se nós queremos um processo de evolução, o primeiro ponto é relacionamento com Deus. A isso nós chamamos fé. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item: fé, mãe da esperança e da caridade, que parte
do ensinamento mais fortemente repetido por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. O Espiritismo trouxe para a gente fé, mãe da esperança e da caridade. Porque não há como termos a esperança em transformação, em dias melhores, se nós não entendermos o que somos em origem. Seres criados por Deus, princípios inteligentes do universo, mas criados dentro de uma simplicidade e uma chamada ignorância que não é pejorativa, ou seja, precisamos galgar cada degrau da nossa evolução. Que temos dentro do processo evolutivo o nosso processo de nossa própria evolução e auxiliar na evolução daqueles que estão conosco ao nosso redor. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós temos fé, que olha só que interessante, a fé, que segundo a etimologia da própria palavra, tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim, o mais importante e mais repetido, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Nós só temos fidelidade ao que nós conhecemos e àquilo ou a quem ou com quem nós nos relacionamos. Qual é o nosso nível de relacionamento com o Criador? O nosso ponto de partida para todo o processo de transformação deve ser assim. A primeira pergunta: qual é o meu nível de relacionamento com o Criador? Como eu me relaciono com Deus? Qual é o meu nível de fidelidade ao Criador? Quanto mais profunda for a nossa relação com Deus, maior será a nossa fé. E, por conseguinte, maior será a esperança e a caridade. A esperança na nossa própria transformação, a caridade, o auxiliar na transformação do próximo. Dentro desse texto, nós vamos encontrar assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A origem, o Criador. A origem, o relacionamento com o Criador. Quais são os filhos, os frutos dessa relação? A esperança e a caridade. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Fé, relacionamento com o Criador. Então, a primeira meta para todo novo ciclo, e não esperemos apenas a mudança de ano, mas todo dia, se pergunte: hoje eu me relacionei de maneira mais profunda com Deus? E Deus se manifesta na beleza dos animais, na ordem da natureza, no nosso próprio corpo físico. O dia que nós tivermos ciência verdadeira de todos os elementos que funcionam dentro de nós e que nós recebemos de Deus a oportunidade de gerenciar esse micro-universo dentro de um macro-universo, o nosso salto evolutivo será imenso. Sabe, todas as noites você deitar na sua cama e antes de dormir no sono profundo, vencido pelo cansaço das atividades cotidianas, tente sair desse cotidiano que é aprisionante. Desculpem a palavra. Que nos aprisiona de maneira tão profunda. O desafio do cristão está em não se deixar desequilibrar pelas atribulações cotidianas da vida material.
perdendo o foco de que a vida material é um verdadeiro laboratório para o nosso despertar moral. Portanto, ela é um meio, ela não é o objetivo final. Antes de deitar, faça uma viagem interna pelo corpo físico. Tente visualizar suas células, o funcionamento do seu cérebro, a beleza do funcionamento de como nós enxergamos, o feixe de luz que entra, que é traduzido, que é lido por todas as ligações nervosas no nosso cérebro, formando a imagem, a nossa capacidade de pensar, a maneira como nós comandamos a nossa respiração de forma involuntária. Eu não fico aqui pensando, agora eu preciso puxar o ar. Eu faço de maneira inconsciente. A maneira como nós caminhamos, a maneira como é a nossa apresentação física. E vejamos em tudo isso o falar de Deus conosco. Olhamos para a nossa vida e vejamos quais são os desafios que chegam à nossa vida. E ao invés de nos desesperarmos e termos medo, busquemos conhecer, porque o medo é a ausência do conhecimento. Busquemos conhecer por que dos desafios que batem à nossa porta. Qual a finalidade? E de que forma Deus fala conosco através desses desafios? Isso é a busca da maturidade espiritual. E aí, nessa relação com o Criador, nós saímos de perguntas do tipo: por que comigo? Como eu sofro? Que situação? E agora? E nós entramos nas seguintes perguntas: Pai, o que o Senhor deseja que eu faça? Já que eu estou falando com os amigos de Goiás, como não lembrar da canção Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Relembrando a frase do apóstolo Paulo, quando ele cai diante da luminosidade intensa, visualizada por ele, ao chamado de Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? O que eu preciso aprender com essa situação? O que a minha encarnação está me pedindo em termos de evolução moral e espiritual? E ao observarmos a dinâmica da nossa vida, a dinâmica do universo, visualizemos a grandiosidade do Criador, que a palavra grandiosidade é pequena demais para expressar o absoluto que Ele é, o eterno, o desde sempre para todo sempre. Isso é sair de uma condição limitada de existência e buscar uma condição cada vez mais ampla. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para buscá-los. Que moradas são essas? São moradas da consciência. São condições cada vez mais amplas e superiores de existência que nos aguardam. Mas para serem atingidas, o primeiro passo, a relação com o Pai. A ponto de, muitas vezes eu ouço assim, vamos falar sobre Deus? É muito difícil. Já imaginou se alguém perguntasse para mim assim, Milena, me fala sobre sua mãe, sobre seu pai, e eu dissesse assim, é muito difícil. Isso traduz o quê? Uma falta de sintonia, de conexão. Me fala sobre sua mãe e seu pai. O que eu mais tenho é assunto. Desde dos assuntos desafiadores, as histórias marcantes e difíceis da vida dos meus pais, até as histórias engraçadas do cotidiano, o jeitinho de cada um, a maneira de falar de cada um. Por quê? Por conta da profundidade na relação. Pensem nos seus amigos, aqueles amigos já de muito tempo, o seu relacionamento, né, conjugal, a sua relação, aonde você conhece o outro em profundidade. E alguém chega e pede para que você descreva essa pessoa. Você jamais vai dizer, é muito difícil. Você na hora vai sair falando, porque existe relacionamento, existe fé, existe esperança e existe caridade nessa relação. Existe um amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Agora, perguntam pra gente,
Fale sobre Deus. Alguém chega e pergunta. Via de regra, o que eu escuto? Ai, falar sobre Deus é difícil. Fale sobre a sua relação com o Criador. Qual é a relação que você possui? Isso independe de religião, independe de nacionalidade, independe de idade, depende de vivência. Que é Deus para você. Quanto mais profunda for a relação, maior será a nossa fé. Não a fé que não chega a ser fé, mas crença, o acreditar. Mas fé no sentido de você sabe. Porque você convive. Porque você vive essa experiência. E aí nós então nos sentiremos de fato integrados a uma verdadeira família, que é a família universal. Porque estaremos fazendo um processo de autoconhecimento, e se eu pudesse dar uma dica para os irmãos nesse início de ano, esqueçam as listas e foquem no interior de cada um de vocês. Quem somos em realidade? Quais são os nossos anseios? Quais são as nossas fraquezas? Ninguém é tentado na fraqueza que não possui. Como transformar fraquezas em potencialidades? Quais são os nossos remorsos, os nossos sentimentos de culpa? Você ter culpa e o remorso já traduz uma certa evolução, mas se aprisionar, o Pai não quer ninguém aprisionado em sentimentos inferiores. Mas busque a nova vida, busque a renovação. Quem quer que queira me seguir e tome o arado e olhe para trás, não conseguirá. Porque o arado é aquela ferramenta de virar a terra e prepará-la para a nova plantação. Se você estiver olhando para trás, aquilo vai sair tudo torto. É daqui para frente. Jesus não olha para cada um de nós no erro, mas no potencial que cada um possui. Então, se tivermos firmeza de propósito, o objetivo da transformação e de aprofundarmos a relação que cada um de nós possui com o Criador, estaremos no caminho que Jesus tanto nos fala e nos chama, para o qual tanto Jesus nos chama. E aí vamos entender em profundidade a parábola das bodas e entender que o noivo, cujo pai saiu a chamar todos para as bodas, é exatamente Jesus, que veio casar com cada um de nós, num relacionamento de extrema intimidade, porque o casamento é isso, é intimidade. E olha só que coisa, olha que interessante. Jesus é o maior reflexo do Criador entre nós. O Cristo veio mostrar que para uma vivência de vida superior, nós devemos ter um casamento com Deus. O que é casarmos com Deus? Aprofundarmos o nosso grau de intimidade com o Criador. Não que Ele não saiba o que vai no coração de cada um de nós, mas que nós possamos, de fato, viver conscientemente, de forma consciente, com o nosso coração conectado ao Criador. Pensando e sentindo na vibração da lei divina, de forma cada vez mais ampla. Isso traz esperança para a nossa vida. Não esperança de dias humanos e materiais melhores, mas dias morais melhores, dias espirituais melhores. Porque cada vez mais estaremos ampliando, alcançando a maturidade em espírito, da qual tanto Jesus nos falou e demonstrou no seu Evangelho. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Que o ano que se inicia, meus irmãos, seja um ano de fé profunda, uma relação profunda com o Criador, que chega até a me emocionar. Uma relação que vai nos trazer esperança e a vivência da verdadeira caridade. Amar a Deus acima de tudo e de todos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e ao próximo como a nós mesmos. Eis o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo
como a Ti mesmo. Que tenhamos um ano de fé profunda, esperança, caridade. Que tenhamos um ano de vida e vida em abundância. Um beijo grande no coração de todos os irmãos, desejando votos de um ano de muita esperança, muita caridade a partir de uma fé verdadeira e sincera, um relacionamento profundo com Deus para todos nós. Sigamos na paz de Jesus e no amor de Deus, nosso Pai.